Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Estamos de volta hoje para falar sobre a Parashá Yitro, Jetro. Vai de Êxodo 18, 1 ao 20, 23. Nós teremos muitas coisas para falar. E eu escolhi hoje algo que acho que é muito pertinente para nós em nossos dias e também algo que tem sido negligenciado por nós e por muitas outras pessoas. Então nós vamos tratar de um tema muito atual, que é o quinto mandamento. Rabino, qual é o quinto mandamento? Está escrito assim: honra teu pai e tua mãe. Vamos falar sobre isso. E aqui, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse mexer agora em algumas coisas aqui, para que a gente possa ser agora sacudido por esse mandamento. Então, eu quero mostrar para você aqui por que esse mandamento é tão importante, tá? Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio agora, porque esse mandamento, aqui em Êxodo capítulo 20, verso 12, ele vem acompanhado de uma promessa de longevidade. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você quer viver bastante? Honre teu pai e tua mãe. Quer morrer logo? Desonre-os. Ah, Rabino, misericórdia. Não é misericórdia. Eu vou mostrar para você aqui como isso é tão importante, tá? Vamos começar falando um pouco da tradição judaica, porque eu vou usar o Midrash aqui bastante hoje para a gente falar sobre honra teu pai e tua mãe. Primeira coisa, perguntaram a Rabi Eliezer: até que ponto a pessoa é obrigada a honrar os seus pais? E ele disse assim: olha, eu vou citar para vocês um caso de um não-judeu, um gentil chamado Dama Ben Netina, que vivia em Ashkelon, tá? Em Israel. Ele não era judeu, vivia lá com sua família. E certa vez os sábios foram até ele porque eles ouviram falar que esse homem ele tinha pedras preciosas para vender. E eles precisavam de uma certa pedra para o éfod, tá? Que era o peitoral do Cohen Agadol. Apesar deles terem oferecido um alto valor, o filho de Dama Ben Netina, ele preferiu renunciar a esse dinheiro a acordar o pai, porque naquela hora o pai dele dormia e as pedras estavam debaixo do travesseiro em que o pai estava deitado. E aí, irmãos, vem aquela questão: por que ele não acordou o pai? Por que ele não chegou e falou: pai, deixa eu pegar esses diamantes aqui, porque o pessoal está aqui para comprar, eles vão pagar à vista, pai. Nós vamos ter um bom lucro agora, para a gente vai ser algo maravilhoso. Aquele homem resolveu fazer o quê? Não vou incomodar o meu pai enquanto ele está dormindo. Como reconhecimento disso tudo, o Eterno fez com que nascesse uma vaca vermelha na propriedade deles, e essa vaca vermelha ela foi tida como uma vaca sagrada pelos sábios. E quando eles vieram pagar pela vaca, que eles iam comprar essa vaca para poder sacrificar, e nós sabemos o valor de uma novilha vermelha pura, esse homem chega e diz o seguinte, ó, ele falou assim: eu sei que vocês pagariam o preço que eu pedisse, mas eu vou aceitar somente a soma que eu perdi o ano passado por ter honrado meu pai. Então eu não consegui lucrar o dinheiro, porque eu não vendi a pedra para vocês, só vou aceitar então aquele valor que eu perdi e nada mais. Essa foi uma conduta de um não-judeu, uma pessoa que não tinha
a obrigação de observar a mitzvah, o mandamento de honrar pai e mãe. Agora, você imagina se um não-judeu agiu dessa forma, como um judeu, alguém que é conhecedor da palavra, deveria agir. Então você está vendo que esse mandamento ele vai muito além do que nós imaginamos. E veja que a novilha vermelha nasceu naquela propriedade porque aquele homem honrou seu pai. Veja bem que coisa extraordinária o Eterno faz. E nós estamos falando de um não-judeu. Então eu queria que você parasse para pensar o seguinte: os mandamentos são princípios que, quando obedecidos por qualquer pessoa, trazem resultado na vida daquela pessoa. Quando alguém com a kavaná, a intenção de coração correta, observa o mandamento, a recompensa é muito maior. Então, eu queria que você pudesse entender que esse mesmo homem, ele passou por uma experiência quando ele estava em Roma. A mãe dele chegou também perto dele e muito brava com algo que ele tinha feito e o humilhou diante de uma série de políticos que estavam com ele. Ele não a envergonhou. Ele pegou e abaixou a cabeça porque ele estava errado. Então veja que nem que a mãe fale alguma coisa na frente de outras pessoas, o filho pode responder para não desonrar a mãe. Mais uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui que a tradição judaica nos ensina. Eles falam assim: que soberano deseja ser negado? Isso é uma pergunta. Qual rei, qual presidente, qual homem que está investido de uma grande autoridade deseja ser negado? Nenhum, né? Então, o Eterno, quando ele deu para a gente a Torá, ele, como rei do universo, ele deu um mandamento que diz o seguinte, que nós temos que segui-lo em todos os momentos da nossa vida. Ele se apresenta: eu sou o Eterno que vos tirei da terra do Egito. Depois, o que ele diz? Que nós não devemos ter outros deuses diante dele. Por quê? Qual o soberano que toleraria uma outra autoridade competindo com ele? Ninguém. Não é verdade? Então, quando veio o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Eterno teu Criador em vão. E aí novamente vem a pergunta: quais são os reis cujos súditos jurassem em falso em nome dele? Nenhum rei gostaria disso em tempo nenhum. Sobre o Shabat, eles disseram: olha, todo rei gostaria de um dia especial para que ele fosse celebrado. Assim o Eterno nos deu o Shabat. E aí, quando chega no quinto mandamento, o que é que o Eterno manda fazer? Honrar os pais. Veja que o Eterno não diz assim: vocês têm que me honrar. Mas ele ordena que nós honremos aos nossos progenitores. Por quê? Por quê? Isso é muito importante a gente entender aqui. Porque primeiro, diz que nós temos que honrar pai e mãe. Tem uma outra passagem da Torá, diz que nós devemos temer a nossa mãe e o nosso pai. Na hora da honra, o pai está diante da mãe. Na hora do temor, a mãe está diante do pai. Por quê? Nós sabemos o seguinte: o filho ele respeita mais a mãe do que o pai, porque ele nasce da mãe, ele passa mais tempo com a mãe, e a mãe, ela deve ser tratada de forma gentil, carinhosa, entendeu? A Torá exige o respeito pelo pai, assim como um soberano, mas a mãe, ela tem que ser temida. Tanto que é tão engraçado isso, porque
nós fomos crianças, né? Eu fui criança, vocês que estão me ouvindo também foram crianças, e na minha época funcionava a varinha, funcionava o chinelo, funcionavam outras formas, né, de punição, quando a mãe dizia assim, vem cá que eu quero falar com você, já sabia que ia sobrar, e a gente tinha aquele temor da mãe, nós tínhamos aquele respeito pela mãe. Então você vê que nós precisamos guardar isso ainda hoje. Então veja bem, nós precisamos dar a eles o devido respeito. E a tradição diz algumas coisas aqui que eu quero citar para você aqui, nesse primeiro momento. Primeiro, tá? Como que nós vamos respeitar e honrar pai e mãe? Vou ler aqui, tá? Em fornecer-lhes alimento, bebida e vestuário. Ou seja, o filho ele é sustentado pelo pai e pela mãe até um certo ponto. Quando o filho se torna independente, ele tem que retribuir isso. Ele precisa sustentar com alimento, com bebida e vestuário o pai e a mãe. Ah, Rabino, eu não tenho meu pai ou eu não tenho minha mãe, então cuida do que você tem ainda. Investe. Põe todas as suas energias para cuidar do seu pai ou da sua mãe que estão vivos. Outra coisa, tá? Nós precisamos também acompanhá-los quando saem. Vamos junto com os pais, leve eles para sair e ajude-os em tudo que eles possam precisar. Isso é muito importante, porque quando o filho era pequeno, o que a gente fazia? Pegava pela mão e levava. E quando o filho precisava de alguma coisa, às vezes na escola, às vezes ele queria fazer alguma coisa, alguma atividade, o que os pais faziam? Ajudavam. Eu não sei se você já percebeu que isso é aquilo que eu chamo de efeito bumerangue. O que os pais fizeram pelos filhos agora está na hora de retornar. E eu quero que você veja a importância disso. Assim como o seu pai e sua mãe cuidaram de você, vai chegar um momento que você tem que retribuir. Ah, Rabino, mas eu tenho mais irmãos e tal. É você que está ouvindo. É você. É agora, é sua vez. É o seu tempo de fazer isso em nome de Yeshua, entendeu? Uma outra coisa, você não pode sentar-se num lugar que está reservado para eles. Não os interrompa nas conversas e tenha respeito por eles, diante das pessoas. Rabino, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Mas aqui no texto da Torá eu não estou lendo que é papai crente, mãe crente. Está dizendo que é para honrar pai e mãe, sejam eles quem forem. Entenda que a mitzvah, ela é muito importante, muito abrangente. Outra coisa, a tradição judaica diz que a gente tem que fazer tanto pelo pai e pela mãe, que se faltar recurso para a gente honrar pai e mãe, a gente tem que ir de porta em porta, bater, pedir ajuda para poder honrar pai e mãe, para eles poderem subsistir. Você vê como no judaísmo a gente leva a sério essa questão? Você percebe como isso afeta a nossa vida diária? Nós temos que ter um cuidado enorme, e eu quero enfatizar essa palavra enorme, com pai e com mãe. Porque você viu aqui que eu comecei esse vídeo te perguntando se você quer viver muito ou não. Porque tem gente que não quer. Então é fácil. Desonra logo seu pai e sua mãe, e o castigo vai vir com certeza. Ah, Rabino, mas o senhor fala umas coisas assim que são tão assim estranhas, né? São agressivas. É verdade. Eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de receber uma bênção porque você quer ouvir só o politicamente correto. Eu não estou aqui para te ensinar aquilo que é politicamente correto, eu estou aqui para te ensinar algo que vai trazer benefícios para a tua alma e
conservar a tua salvação em nome de Yeshua. E se você não é salvo, eu ainda vou te convidar a fazer uma oração no final e receber Yeshua. Mas ficar aqui alisando o ego de alguém, não vou fazer isso não. Inclusive, tem uma história aqui no Midrash de 2 filhos, um deles muito rico e o outro trabalhava muito para poder subsistir. O pai foi visitar o filho rico, e aí ele arrumou um quarto confortável, fez um banquete para ele, tudo aquela coisa, e ele não teve tempo, o filho rico, de conversar com o pai, de conviver, de largar tudo que ele estava fazendo para trabalhar, para estar com o pai. Largar o trabalho dele para poder fazer as coisas com o papai dele. Não deu. Ele era muito ocupado. Aí, ele nem perguntou como é que o pai estava, se o pai precisava de alguma coisa, nada. A visita passou em branco. Ele só fez o que era necessário, devido a ele. Eu vou fazer para o meu pai. E pronto. O pai saiu da casa desse filho muito rico e foi para a casa do filho pobre, que era o mais novo. Quando ele chega na casa do filho pobre, o filho está no moinho de pedra, moendo o trigo para fazer farinha. O pai viu o filho trabalhando, o que ele fez? Ele tira as suas vestes, arregaça as mangas lá, tirou o seu sobretudo, arregaçou as mangas e foi ajudar o filho no trabalho. Durante o trabalho eles ficaram conversando e tal. Aí antes de anoitecer eles terminaram o trabalho, voltaram para a casa do filho mais novo, conversaram ao longo do caminho. Na hora da refeição, o que o filho tinha, ele deu para o pai e fez com que o pai se sentisse acolhido. E perguntou: pai, como que você tá, pai? Como é que tá a tua saúde? Você tá precisando de alguma coisa, pai? Você vê que eu não tenho muita coisa, pai, mas o que eu tenho aqui é teu. A pergunta é: qual dos 2 filhos honrou o pai? E a resposta está muito clara, está muito óbvia. E às vezes nós queremos ter aquela postura de fazer o seguinte: eu vou encher meu pai de presente, minha mãe de presente. Mas você sabia que os nossos pais não precisam de presentes? Eles querem a nossa companhia, eles querem ouvir a gente, eles querem conversar com a gente. Mas Rabino, meu pai repete as mesmas histórias, e daí? Você não tem paciência mais para ouvir? Meu pai está ficando velho, minha mãe está ficando velha, e daí nós vamos ficar também? Entendeu? Então nós temos que ter esse feeling. E aí eu pergunto para você, se o Eterno, suponhamos que ele descesse e fosse teu pai e fosse para tua casa, como é que você ia tratar ele? Segundo, se você se aborrece com os seus pais, você não acha que o Eterno se aborreceria com você por causa da sua conduta? É uma pergunta. Então, amados, nós precisamos honrar pai e mãe. Nós precisamos entender o que é isso aqui. E aí, irmãos, a gente fica pensando assim: puxa vida, mas é um negócio assim tão... né? Porque tem gente que não se importa com família. Existem filhos que se tornaram tão independentes que a vida dos pais pouco importa. Lembrando o seguinte: amanhã eles serão pais e poderão receber o efeito bumerangue. E como eles não cuidaram dos pais, isso pode acontecer com eles no futuro também. Aí tem uma história que eu acho muito linda aqui, do Rabino Yehoshua, que ele teve um sonho, e nesse sonho ele sentava-se numa mesa, lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, e do seu lado se assentava um açougueiro chamado Nanas. E quando ele acordou,
Ele falou assim, quem é esse Nanas? Quem é esse homem? Quem é esse açougueiro? Pô, eu estudei Torá minha vida toda, eu ando com o meu tzitzit, eu ando com o meu tefilim o tempo inteiro. Eu só faço as coisas ligadas à palavra, eu obedeço todos os mandamentos, eu sou uma pessoa zelosa. E do meu lado vai ser então açougueiro na eternidade? Não, quem que é esse cara? Eu preciso saber quem que é esse cara. Ele saiu então numa busca para saber quem era o tal do açougueiro Nanas. Os seus discípulos falaram, vamos junto. E eles foram perguntando de cidade em cidade quem é o Nanas, quem é esse açougueiro. Até que eles acharam ele numa determinada cidade e mandaram chamar o Nanas para conversar com o Rabino Yehoshua. Nanas disse assim, para com isso, estão fazendo piada comigo, você acha que o Rabino Yehoshua ia querer conversar comigo? Aí o Rabino Yehoshua pede para que os seus discípulos vão até ele. Os discípulos foram e insistiram, o Rabino Yehoshua quer te ver. Quando ele encontrou com o Rabino Yehoshua, o que aconteceu? Aquele homem se jogou aos pés do sábio. E ele perguntou assim, por que deseja um líder do povo judeu ver um homem simples como eu? Rabino Yehoshua responde, quero saber o que você faz todos os dias. Se faz algum ato especial, cumpre alguma mitzvah especial? Ele falou assim, não faço nada. Sou açougueiro, Rabino, sou açougueiro. Eu trabalho fazendo isso o dia inteiro. A única coisa é que eu tenho pais idosos, que eles não podem se sustentar. Então todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu dou banho nos meus pais, eu visto-os, eu dou alimento para eles, eu deixo tudo pronto para eles enquanto eu saio para trabalhar. Rabino Yehoshua disse assim, quão grande é a tua recompensa? E beijou o rosto de Nanas e disse assim, que sorte que eu vou ser teu vizinho no Olam Rabá, lá no paraíso. Sinto-me honrado de poder me assentar junto a ti. Será que você conseguiu entender a importância disso? Será que você entendeu que no judaísmo nós damos uma importância grande para tudo isso? Amado, eu gostaria de te mostrar mais uma coisa. Yeshua ele é único. E Yeshua também não foi politicamente correto. Lá em Mateus ele pega o pessoal que se escandalizou com ele e tal, e aí Yeshua ouve dos fariseus a seguinte frase, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. A tradição dos anciãos. Yeshua responde para eles e diz, porque vós também transgredis o mandamento do Eterno pela vossa tradição. Veja bem que os fariseus estavam reclamando que os discípulos de Yeshua não obedeciam à tradição. E Yeshua já está falando do mandamento do Eterno que não é obedecido por causa da tradição. Onde que Yeshua vai chegar? Onde que Yeshua vai pegar? Deixa eu mostrar para você aqui. Mateus 15, 4 diz assim, porque Elohim ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou à mãe, que morra de morte, seja digno de morte. Mas vós dizeis, é oferta ao Eterno que podeis aproveitar de mim. Este não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. Amado, esses camaradas estavam querendo dizer o seguinte, se eu tenho uma oferta aqui para entregar, eu vou entregar lá para o templo, eu vou entregar lá para os outros fariseus. Por que eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe? Não, essa oferta é para o Senhor. Eu não preciso cuidar do meu pai e da minha mãe. Se eu fizer isso para o Senhor, eu não tenho necessidade de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Você percebeu o que eles fizeram? Eles pegaram o mandamento, a Torá, o quinto mandamento, pegaram o mandamento, amassaram, jogaram fora, pegaram algo da tradição e colocaram no lugar de. E aí, irmãos, Yeshua foi muito mais fundo, porque ele dizendo o seguinte, quem maldisser,
seu pai e sua mãe, é digno de morte. A pessoa naquela época, ela estava conectada com pena de morte, se fizesse uma transgressão como essa. Vai maldizer o pai e a mãe, vai bater no pai e na mãe. Então veja, irmãos, que isso aqui é uma coisa muito mais séria. Quando eu falo para você que nós temos uma necessidade de honrar os nossos progenitores, isso é algo banal, mas que nós não estamos fazendo. Que nós precisamos voltar a fazer. Nós precisamos nos importar com os nossos pais. Hoje, nós estamos conectados através da tecnologia. E aí vem a pergunta: por que nós temos tempo para fazer tanta coisa e não temos tempo para fazer uma ligação para o pai e para a mãe? Às vezes uma ligação de vídeo, ver o rostinho deles, falar: ô pai, ô mãe, tá tudo bem? A tecnologia, nessa hora, nós temos que usá-la para cumprir os mandamentos das Escrituras. Coloque isso na sua cabeça em nome de Yeshua e não deixe de cumprir esse tão importante mandamento que, inclusive, acrescentar-te-á mais vida. E você vê que na tradição judaica esse mandamento é tão importante que ele fala da honra que o Eterno dará aos seus servos lá no Olam Rabá, no mundo vindouro. Quem honra pai e mãe tem lugares especiais lá. Você viu que eu li para você, está no Midrash. Então, a gente precisa parar de viver a vida como se a gente fosse independente. Tem gente que acha que nasceu de chocadeira. Eu caí assim, apareci aqui nesse mundo. Não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de mais ninguém. Como assim? Filhos que os pais pagaram alto preço para que se formassem, para que tivessem uma conduta social aceitável. E hoje relegam os pais a nada. Pais que pagaram um preço, que abriram mão de si mesmos para que os seus filhos pudessem ter o que têm e ser o que são hoje. E no final das contas, nós temos aí uma fórmula muito interessante. Quem não honra pai e mãe, não vai honrar seu líder. Quem não honra seu pai e sua mãe, não vai honrar seu líder, ele não vai honrar o Eterno. Essa é uma escada, com só 3 degraus. Mas se você não subir passo a passo, você não vai conseguir ter uma comunhão com o Hakadosh Baruch Hu. Veja bem, é fundamental que nós honremos papai e mamãe. Você tem o seu líder, ele é um rabino, ele é um roshi, ele é um pastor, ele é um apóstolo, seja ele o que for, honre-o. E honre ao Eterno, obedecendo a sua palavra. Isso é fundamental, eu preciso que você pare para raciocinar sobre isso. Veja bem, vamos falar um pouco de líder aqui, tá? Vamos falar um pouco de líder. Você sabia que pela tradição judaica, o seu líder é o teu segundo pai? Porque o teu pai te gerou para essa vida. O teu líder te gerou e está te conduzindo para a vida eterna. Então ele é o teu segundo pai. Você sabia que você precisa também honrar e cuidar do seu líder? Obviamente, quando você lê nas Escrituras, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, você vê que o Senhor deixou uma ordem para que pudessem honrar aqueles que estavam imbuídos do ministério. Você viu que tinha mulheres e homens que amavam Yeshua e que o honravam, que cuidavam dele. Se você for lá para trás para a Torá, o Senhor deixou para Israel uma tribo chamada Levi, de onde saíram sacerdotes e levitas, e o povo tinha que cuidar deles, e cuidar com honra.
porque eles é que eram responsáveis em estudar Torá, em repassar o conhecimento para o povo, em ensinar o povo espiritualmente a se conectar com o Eterno. Eles tinham que ser cuidados. As ofertas eram para eles, os dízimos eram para eles. Você acha que o Eterno precisa da carne de um cordeiro, de uma rolinha? Você acha que o Eterno precisa do seu dinheiro? Não. Você acha que você vai dar a sua oferta, o Eterno vai ficar com alguma coisa da oferta? Não. Você está fazendo isso por você mesmo, para cumprir um princípio e para sustentar os teus líderes, que pagam um preço na esfera espiritual por você. Engraçado, né, que tem gente que diz assim, que os líderes não fazem nada, né? É pastor, é apóstolo, é rabino, é roxo, ninguém faz nada. Nós somos um bando de vagabundos, segundo uma certa categoria de pessoas, né? Vamos chamar assim. Não entendem o tempo que a gente passa estudando, preparando, orando pela vida dessas pessoas, e quando eles têm problema, eles não vão falar com o chefe deles na empresa, eles não vão falar com outra pessoa, não, eles vêm na gente. É para resolver alguma coisa, vem para a gente. E há uma coisa muito interessante, amados. Ovelha não te liga. Só liga quando é tempo de problema. Como diz um amigo meu, lá em Brasília, é só BO. Então veja que nós somos responsáveis de cuidar da vida dessas pessoas. E quantas vezes os líderes são abandonados? Quantas vezes as pessoas não se importam? Não fazem uma ligação, falam assim, ô meu rabino, como é que o senhor está? Está tudo bem com o senhor? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu queria saber o seguinte, rabino, queria levar o senhor para a gente poder bater um papo junto, para a gente comer alguma coisa junto. Não, não acontece isso. Então veja a responsabilidade que é dada para os líderes. E lógico que você sabe que dentro dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, os 5 ministérios são muito sérios. Nós estamos investidos de uma grande autoridade espiritual. O mais sério destes é o último, que é o mestre ou o rabino. E aí a pergunta é, por quê? Porque o rabino, ele se torna o pai dos demais ministérios, porque ele ensina na teoria a formar cada um dos outros 4. E o apóstolo, que é o Shaliach, ele também carrega dentro de si os outros 4 ministérios. Então você vê que nós temos das duas pontas grandes responsabilidades, mas a Escritura diz que aquele que ensina seja digno de duplicada honra, e nesse caso a palavra honra é dinheiro. E por quê? Porque o rabino ou o mestre, ele é aquele que tem que investir no conhecimento. Então o rabino, ele nunca para de aprender, ele nunca para de fazer curso, ele nunca para de buscar o conhecimento, de comprar livros. Entendeu? Então você vê aqui atrás a biblioteca, fora os livros que estão espalhados por aí. Mas por quê? Porque o conhecimento para a gente é fundamental para poder guiar o povo do Senhor na verdade. Então, quando a gente fala de honrar, irmãos, nós temos que honrar os nossos pais que nos trouxeram a esse mundo e os nossos progenitores espirituais, que estão inclusive mantendo a nossa vida no caminho do Senhor, e estão nos alertando, nos ensinando para evitar o pecado. Porque veja bem, quando nós ensinamos alguém sobre os mandamentos da Torá, o que nós estamos dizendo para essa pessoa? Eu estou te dando as cercas, os limites, para que você não peque. Você lembra quando seu pai, sua mãe falava assim, filho, não faz isso, senão você vai se machucar.
Não põe o dedinho aqui, porque isso aqui é uma tomada, você vai tomar choque. Olha, não vem aqui agora, porque às vezes a mãe estava passando o rodo, né? Estava lavando o recinto lá, a sala ou a cozinha, e estava passando o rodo e falava assim, não vem agora, que senão você vai escorregar, cair. E o que o filho fazia? Às vezes falava assim, eu vou passar. Bum, tomava um tombo. Desobedeceu. A mãe estava tentando proteger, o pai estava tentando proteger o filho, colocando uma cerca para que ele não se machucasse. Então, quando nós ensinamos a Bíblia, nós estamos fazendo isso. E veja bem, amados, isso é algo que a própria Bíblia declara que tem que ser feito. A honra ao pai e à mãe é fundamental. Se você quer ter uma família sadia, honre teu pai e tua mãe, porque isso vai vir numa cadeia. Quem honra o pai e a mãe, o filho vai honrar também o pai e a mãe. O neto vai honrar pai e mãe, e assim sucessivamente, porque isso vem numa cadeia. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso, porque o diabo, ele vai tentar fazer de tudo para quebrar a cadeia, para impedir que isso aconteça. Por quê? Veja bem, esse mandamento, que é o quinto, depois deles começa a vir uma série de outros mandamentos. Então você imagina, se a pessoa não consegue cumprir o quinto mandamento, será que ela vai conseguir cumprir os demais mandamentos? Resposta é, provavelmente não. Porque ela não consegue honrar o Eterno, não consegue honrar seu pai e sua mãe, e certamente ela não vai conseguir, não vai ter forças para poder cumprir os demais mandamentos. Entenda isso, e por isso que isso aqui é muito sério, e nós precisamos atentar para esse detalhe. E entender o seguinte, no nosso dia a dia nós podemos viver a nossa vida, devemos fazer tudo o que nós podemos pela nossa família e tudo mais, mas não podemos nos esquecer dos nossos pais, o pai físico e o pai espiritual, a mãe física e a mãe espiritual, e fazemos o nosso papel como aqueles que são gratos aos nossos pais por aquilo que eles nos estão deixando como um legado. Quanta gente nós ensinamos, quantas pessoas nós estamos dando apoio, ligando, orando, ajudando. Por isso é importante você honrar teu pai e tua mãe. Por isso é importante você atentar para esse detalhe que é pequeno, mas é importante. Porque amanhã ou depois você vai ser um líder. Você vai estar diante de uma congregação, uma sinagoga, uma igreja. E esse princípio vai voltar para você. Por isso é tão interessante a gente aprender isso e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa. Se você não está obedecendo esse mandamento, agora é hora de se arrepender, pedir perdão ao Senhor e comece pelo seu pai e pela sua mãe físicos. Vá até eles, converse com eles. Rabino, não são crentes, melhor ainda. Mostre a eles quem é você no Senhor. Vá até eles agora e mostre Yeshua para eles através das suas atitudes, não palavras, não precisa falar. Haja como um filho, uma filha amorosa e conquiste o coração deles de volta. E depois, faça o apelo para receberem Yeshua. No segundo momento, vá lá no teu líder, peça perdão a ele porque você não honrou, porque você não ora por ele, porque você não se importa com ele, você é mais ou menos um sanguessuga. Dá. É assim, peça perdão e passe com pequenas atitudes a honrá-lo. Liga para ele de vez em quando, para o seu líder, e pergunta como ele está. De vez em quando, pergunte o que ele gosta. Leva alguma coisinha para ele ou para ela. E você vai ver que haverá uma mudança radical na forma como os céus se abrirão sobre a sua vida.
e como você terá um contato mais próximo com o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Porque quando eu honro meu pai e minha mãe, quando eu honro os meus líderes, a minha honra ao Senhor e o meu contato com ele se torna cada vez mais estreito. Por isso é tão importante que nós entendamos isso. Isso é um caminho que conduz ao eterno. Esses são passos que me levam próximos de Yeshua. Por isso nós precisamos entender e começar a viver a honra do pai e da mãe, para que isso no futuro retorne para nós e nos faça pai e mães honrados em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Shemishom Mashiach, amém, amém.